Estamos no intervalo, então, com poder hierárquico agora. Vamos acompanhando aí na tela o material. O poder hierárquico, ele caracteriza-se por níveis de subordinação e hierarquia só existentes no âmbito de uma mesma pessoa jurídica, estabelecida entre agentes e órgãos de uma mesma entidade. Olha só, para você não esquecer do poder hierárquico, você vai lembrar de uma instituição que é aquela que, quando a gente fala de hierarquia, logo vem na nossa cabeça. Qual é? PM, né? Então, nós vamos usar como exemplo aqui, é claro que isso não existe só com a PM, mas nós vamos usar a PM porque a hierarquia é uma coisa muito forte dentro dessa instituição, desse órgão, né? Então, na PM, você percebe claramente o poder dos superiores hierárquicos, de patentes superiores, sobre os seus subordinados, os patentes, né? Os patentes abaixo, inferiores. Mas isso acontece só nessa instituição? Claro que não. Em qualquer órgão, em qualquer ente. A grande diferença do poder hierárquico dos demais poderes é que ele só ocorre no âmbito interno da administração. É aquele poder, gente, que decorre da fiscalização, do controle que o chefe daquele ente, daquela repartição, daquele órgão, exerce sobre aqueles servidores, sobre aqueles agentes públicos que trabalham ali. Então, esse poder hierárquico, ele é aquele poder de dar ordens, de fiscalizar, de cobrar. Então, ele é exercido a todo momento pelo administrador. Não é uma coisa temporária. Só que tem um detalhe, ele não extrapola o âmbito interno. Não pode, por exemplo, o poder hierárquico ser exercido de um ente sobre outro. Então, quando eu expliquei para vocês, nas nossas primeiras aulas lá presenciais na faculdade, eu expliquei para vocês os entes da administração direta e indireta, eu falei para você que os da administração direta, União, são os entes políticos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, eles podem, através de lei, criar entes da administração indireta que serão vinculados a eles. Mas não existe ali o poder hierárquico sobre eles, porque você está falando de outro ente, você não está falando daquele mesmo ente. Então, existe um controle de hierarquia dentro do ministério, dentro de uma secretaria, dentro de um tribunal de justiça, dentro do poder executivo, dentro do legislativo. Repare, dentro do próprio órgão, do próprio ente. Então, não existe controle de um ente sobre o outro. Da mesma forma que existem a separação dos poderes, né? Nós temos aqui, e a própria Constituição fala, eles são harmônicos e independentes entre si. Então, não existe poder hierárquico do chefe do executivo sobre o legislativo, sobre o judiciário ou vice-versa. Não existe. Né? Então, quando eu falar de poder hierárquico, você lembra sempre que ele exercita um âmbito interno, dentro daquela entidade, dentro daquele órgão. O superior controlando, fiscalizando, dando ordens para seus subordinados. Então, no Tribunal de Justiça, você tem lá quem é o chefe do Poder Judiciário Estadual? O presidente do tribunal. Então, o presidente do tribunal, todo mundo que está abaixo dele, né, vai sofrer com o poder hierárquico, né? Vai ser fiscalizado, vai ser controlado, vai ser administrado e será punido. E aí, na punição, nós vamos ver que existe outro poder, que é um poder só para punir, que é o poder disciplinar. Então, vejam bem, continuando aqui no nosso texto, vimos que o vocábulo vinculação para referir a relação não hierárquica que existe entre a administração direta e as entidades da administração indireta, foi o que eu te expliquei. Não pode um ente da administração direta exercer o poder hierárquico sobre um ente da indireta. Isso não existe. A mesma secretaria, mesmo o poder executivo tem quem lá no Poder Executivo Federal? O presidente da República, o vice, os seus ministros, os seus secretários de Estado, letra maiúscula aqui, né? Estado com letra maiúscula, não de Estado estadual, de federação, né? Mas os seus secretários. Então, você tem ali, dentro daquele mesmo
ente da administração direta, que é a União, aí sim pode ser exercido o poder hierárquico ali de acordo com o escalonamento, né, das autoridades. A prerrogativa de dar ordens, ou seja, ele tem o poder de comando, ao servidor público incumbe o dever de obediência, não é isso? Mas obediência quando, gente? Desde que as ordens que são dadas não sejam manifestamente ilegais. Então, eu sou servidora pública. Não importa se nós estamos falando aí de policial militar, de servidor de qualquer outro órgão aí do Tribunal de Justiça, da Assembleia, não importa. Eu não sou obrigada a cumprir ordem manifestamente legal. Isso você estudou lá em Direito Penal, né? Mas se não for, aí eu sou obrigada, tá? E aí nós temos ali, inclusive, a possibilidade de você entrar com uma representação contra o seu chefe, contra o seu superior hierárquico, se a ordem for manifestamente legal, né? Porque aí a gente sabe que essa ordem ela é abusiva, né? Do poder hierárquico, o poder de fiscalização, o poder de controle. Então, gente, o que eu quero que vocês gravem é que, com relação ao poder hierárquico, ele é exercido a todo momento. Não é uma coisa que o juiz de direito, ele tem o poder hierárquico sobre os servidores da sua vara. Então, ali ele vai estar controlando, fiscalizando quem? O chefe de secretaria. E aí, como é que os processos estão em ordem? Já expediu os mandados que tinham para expedir hoje, já fez conclusão dos processos que eu pedi que você fizesse. Ele está a todo tempo controlando, fiscalizando e mandando. Isso é o poder hierárquico. Tá? Competência no poder hierárquico. É possível? Gente, é possível sim, tá? A delegação de competência é um ato discricionário, que ela é revogável a qualquer tempo, na qual o superior hierárquico confere o exercício temporário de algumas atribuições originalmente pertencentes ao seu cargo a um subordinado. Olha, o presidente do tribunal viajou, tá? Viajou, tirou férias. Se ele tirou férias, viajou, quem assume é o vice. Vamos supor que o vice também não esteja lá. Alguém vai receber a competência de praticar os atos na ausência dele. Alguns atos, porque nem todos os atos são delegáveis. A gente já viu que ato normativo, estudamos na aula passada, que os atos normativos não são delegáveis, né? Então, veja bem, ele vai delegar. Eu vou pegar um exemplo prático que eu vivi. Corregedor-Geral de Justiça viajando pelas comarcas do Estado, fazendo a correição com seus juízes auxiliares. O vice-corregedor também não estava lá. Ele delega, então, a competência para assinar cheques, assinar ordens de pagamento, receber mercadoria. Ok, é o controlador geral, tá? Que é o subordinado dele. Quando ele volta, ele retoma a competência que ele tem, que ele só transferiu a execução da titularidade, né, da sua competência. Na verdade, ele só transferiu a execução, a titularidade ele manteve, porque na hora que ele voltar, ele continua praticando os atos. E tem uma coisa que a gente conversou na aula passada, que é chamada vocação de competência. Você vai lembrar do exemplo que eu estudei na aula passada, do delegado da Polícia Federal, foi o exemplo que eu dei, quando ele avoca um ato que, por omissão, o escrivão da Polícia Federal deixou de praticar. Deixou de praticar. O escrivão deixou de praticar um ato que era de competência dele, ficou omisso. Não importa se foi por negligência, foi por prudência, perícia, não importa, ele não praticou o ato. O seu chefe vai, avoca, pratica. Olha, gente, quem pode o mais, pode o menos, né? Quem pode mais, quem tem mais poder, pode. Então, nesse caso, se chama avocação, ele pratica o ato. Mas quando ele pratica o ato, aquele servidor que foi omisso, no exemplo que eu estou dando, ele não perde a competência. Não é porque o seu superior avocou que você perde a competência. Não, ele avocou para a prática daquele ato. Você continua sendo competente para a prática dele. Só que esse termo avocação, às vezes ele também é usado em outro sentido. Ele é usado também nesse sentido de trazer de volta o exercício de uma competência que lhe fora delegado.
É como esse exemplo que eu falei do corregedor, ele viaja e dá competência para alguém praticar atos na ausência dele, quando ele chega, ele avoca, né? Ele toma para si, toma de volta o exercício da competência que lhe fora delegado. Você está vendo aí na sua tela, leitura dos artigos 11 a 15 da Lei 9784 de 99? Tá vendo aí? O que você vai fazer? Você vai fazer um para casa. Isso aí vai ser o seu para casa. Não precisa entregar agora, não. Não tenha pressa, não. Isso aí você vai me entregar quando a gente se encontrar presencialmente. Você vai fazer um resuminho aí, ó, do que tem nesses artigos 11 a 15 da Lei 9784 de 99. Para casa. Nós precisamos de coraçõezinhos, né? Então tá, anota aí. Bom, e para finalizar o poder hierárquico, eu quero, então, deixar 3 coisas consignadas aqui para você não esquecer. 3 coisas importantes sobre o poder hierárquico. O primeiro, não existe poder hierárquico entre pessoas jurídicas distintas. Só existe poder hierárquico exercido dentro da mesma pessoa jurídica, dentro do mesmo órgão, dentro da mesma entidade, no âmbito interno. Então, não existe controle de uma pessoa jurídica sobre a outra. Não existe controle do presidente do tribunal sobre os servidores da Assembleia. Não existe. Não existe controle do governador de estado sobre os servidores do Poder Judiciário. O controle hierárquico é feito dentro do próprio órgão, no âmbito interno. Também não existe poder hierárquico sobre os poderes da República. Porque os poderes judiciário, executivo e legislativo são independentes e harmônicos entre si. Então, cada um toma conta do seu. Não há que se falar aí em poder hierárquico de um poder da República sobre o outro. E para você não esquecer jamais, não existe poder hierárquico da administração pública sobre os seus administrados. Lógico que não. Repare, por que não? Porque você, particular, não tem vínculo nenhum com a administração pública para você ser controlado, fiscalizado e repreendido. Quem é o servidor público? Então, no controle hierárquico, no poder hierárquico, não atinge o particular, não atinge nós administrados, atinge os servidores daquele órgão, daquela entidade. Tudo bem? Então, só para recapitular, para você anotar aí, não existe poder hierárquico entre pessoas jurídicas distintas. Não existe poder hierárquico entre poderes da República. E não existe entre a administração pública e seus administrados, nós, particulares. Tudo bem? Aí vai ter outro poder que nós vamos falar daqui a pouco, que é poder de polícia. Mas é outra coisa. Bom, posso continuar? Poder disciplinar agora? Se estiver indo muito rápido, você me fala que eu dou uma freada. Porque como eu já estou dando essa aula desde de segunda-feira, para mim já vai no automático, já ligo automático. Poder disciplinar, gente. Trata-se de um poder-dever que possibilita a administração pública. 2 coisas. Punir internamente as infrações funcionais de seus servidores e punir administrativas cometidas por particulares a ela ligados mediante algum vínculo jurídico específico, como, por exemplo, o descumprimento de uma obrigação contratual. Vamos explicar. Quando que é que eu estou falando de poder, do uso do poder disciplinar? Lembra isso, dessa palavra. Disciplinar vem de disciplina, de dar um corretivo em você, de aplicar punição porque você fez coisa errada. Então, repare, o poder disciplinar, ele não é usado pelo administrador público a todo momento, não, como é o poder hierárquico. Por quê? Porque a gente não está praticando coisa errada a todo momento. Se a gente é um servidor público e fica praticando infração administrativa a todo momento, a gente já foi demitido, né? Porque ninguém erra o tempo todo, ninguém pratica ilícito o tempo todo. Então, o poder disciplinar, lembra,
disciplina, correção, dá um corretivo em você, dá uma disciplina, tá? Aplicar uma penalidade, uma sanção. Então, olha só, esse poder disciplinar, ele tem abrangência sobre 2 grupos específicos. Ou quem é servidor, porque praticou, servidor, funcionário público, não importa, ou quem está desempenhando a função pública ali, né? Porque praticou alguma infração funcional, alguma infração no exercício da função pública, tá? Então, via de regra, é aplicada aos servidores ou funcionários ou empregados públicos. Ou então, alguma pessoa, pode ser particular, que tem algum tipo de vínculo com a administração pública. Originário de um contrato administrativo, por exemplo. Olha, se eu sou uma concessionária de serviço público, tá? Ou então eu sou lá representante da Eco 101, eu tenho um contrato, né, um contrato administrativo, porque eu ganhei licitação. A empresa ganhou licitação para fazer a obra da BR-101, para fazer o asfaltamento, o recapeamento, o alargamento da estrada e tudo mais. No nosso contrato administrativo, tem uma cláusula dizendo que se eu atrasar a obra, né, num prazo superior a X meses ou tanto tempo, que me será aplicada uma multa. Ou então, que será retida a caução. Eu expliquei isso na aula passada. Eu falei que é possível, né, nos contratos administrativos, que tem uma cláusula de retenção de caução. O que é a cláusula de retenção de caução? Você, particular, que ganhou a licitação e vai assinar um contrato com a administração pública, em algumas situações você é obrigado a depositar um dinheiro, que é chamado caução, para garantir que se você abandonar a obra, o poder público vai poder pegar aquele dinheiro que está retido lá e lançar a mão dele para dar continuidade na obra que a sua empresa abandonou. Então, uma das penalidades que podem ser impostas, né, nas cláusulas aí, que a gente vai estudar, os contratos administrativos se chama cláusula exorbitante, uma das possibilidades é a retenção da caução. É a administração pública pegar esse dinheiro que ficou depositado, lançar a mão dele para continuar a obra que a sua empresa está atrasada ou abandonou. Então, repare, que vínculo que você tem com a administração pública para você receber uma punição dessa, para você receber, né, para incidir sobre você o poder disciplinar. O vínculo que você tem é um contrato administrativo. Repare. Então, o poder disciplinar, ele só vai ser usado pelo administrador público para punir os servidores e empregados públicos que praticarem alguma infração no exercício da função pública, ou a um particular que está ligado à administração por algum vínculo. E porque ele está ligado com algum vínculo, permite esse tipo de punição disciplinar. Tá? Então, ele é totalmente diferente do poder hierárquico. O poder hierárquico não é um poder de aplicar infração. Não é o poder hierárquico, ele exerce a todo momento, controlando e fiscalizando você. Já no poder disciplinar, que é esse que a gente está estudando agora, quando a administração aplica uma sanção disciplinar a um agente público, essa atuação decorre imediatamente do poder disciplinar, imediatamente do poder disciplinar, imediatamente do poder hierárquico. Por quê? Olha só. Por que imediatamente do poder disciplinar? Porque se eu fiz alguma coisa errada, a primeira coisa que me será aplicada, né, é uma sanção. Mas só é aplicada uma sanção porque antes disso existia sobre mim um controle, uma fiscalização que era exatamente o poder hierárquico que estava sobre mim. Então, eu era fiscalizada, era monitorada, era controlada pelo meu chefe. Naquele momento, eu estava sofrendo ali, eu estava no âmbito ali da aplicação do poder hierárquico. A partir do momento que eu pratico uma infração, sobre mim incide o poder disciplinar. Tal é a existência de alguma discricionariedade no exercício do poder disciplinar, ao menos quanto à escolha ou a gradação da penalidade. Isso não afasta o dever de punir do infrator. Olha só, o dever de punir,
Vai lá o primeiro dever que a gente estudou, o dever de agir. O dever de punir, ele não abre mão. É irrenunciável. Tá? Mas olha só, escolher a penalidade que ele vai aplicar a esse infrator, esse servidor que infringiu alguma coisa, isso dá a ele uma discricionariedade. Lembra quando eu disse para você que ele podia escolher entre aplicar uma advertência ou aplicar uma suspensão de até 90 dias? Ele pode optar por dar só a advertência. Ou ele pode optar por dar só uma suspensão de 30 dias. Por quê? Porque ele tem a discricionariedade de escolher o que é conveniente e oportuno para a administração pública, até mesmo no momento de punir, né, esse servidor. Tá? Poder disciplinar da administração pública, que é esse que eu estou falando, com o poder punitivo do Estado, que é o jus puniendi, ou ius puniendi, que é o exercido pelo Poder Judiciário. O poder disciplinar, ele é exercido pela administração ou sobre seus servidores, funcionários, empregados públicos, ou sobre alguém que tem um vínculo com ela. Se não tem vínculo nenhum, porque não é servidor, porque não tem contrato, não existe esse tipo de punição. Não pode, né? Não é o mesmo dever de punir que o Poder Judiciário tem. É completamente diferente. Isso aqui é porque houve uma infração administrativa, disciplinar. Então, olha só para finalizar, então, poder disciplinar e entrar em poder regulamentar. Então, somente é aplicável quando o servidor ou a pessoa sujeita à disciplina interna cometer alguma falta funcional, ou seja, não é permanente como é no poder hierárquico, né? Não é aplicável em tempo integral como é no poder hierárquico, só em caso de infração, tá bom? Tudo bem? Bom, agora a gente vai entrar no poder regulamentar, que também recebe o nome de poder normativo, tá? Ele também é chamado de poder normativo e é a atribuição que a administração possui de editar atos gerais com o intuito de regulamentar e complementar a lei, de modo a dar fiel execução às normas, tá? Designa competências, então, que são conferidas ao administrador. E, em regra, veja bem, não é que o poder regulamentar, o poder normativo, ele só é exercido pelo chefe do executivo, não. Mas a regra é que seja o chefe do executivo, ou seja, o presidente da República, os governadores ou os prefeitos, né? Mas não é só deles, não. A gente fala que, em regra, são eles, porque são eles que têm função típica de administrar. Mas a gente sabe também que o Poder Judiciário, por exemplo, o presidente do tribunal, embora não seja uma função típica dele administrar, né? A função típica dele não é administrar, né? É processar e julgar os processos, né? Dizer o direito. Mas olha só, ainda assim é possível que exista a prática de atos normativos ou uso do poder regulamentar por outros poderes também, que não é o chefe só do chefe executivo. Tanto é que o presidente do tribunal, ele pode editar resolução, atos normativos, portarias, instruções normativas, tudo isso é uso do poder regulamentar. Só tem uma coisa que só o chefe do poder executivo pode, que é editar ou expedir decretos. Tá? E aí a gente vai trabalhar o artigo 84 da Constituição, especialmente o inciso 4 e o 6. O poder regulamentar ou o poder normativo, né, que é esse que é exercido via de regra pelo chefe do executivo, em a sua maior parte é através dos decretos, da edição de decretos, tá? Lembrando, é possível a edição de outros atos normativos que a gente estudou lá na aula da semana passada, em atos normativos, quando nós falamos lá das portarias, dos avisos, que são atos normativos feitos pelos ministros lá dentro dos seus ministérios, as instruções, as portarias, os regimentos, regulamentos, lembra que a gente estudou semana passada? Isso tudo é ato normativo.
Mas a gente vai bater mais na tecla dos decretos, porque os decretos são atos normativos, é o uso do poder normativo, do poder regulamentar, pelo chefe do executivo. Então, a maior parte da forma que ele, melhor dizendo, o melhor uso que ele faz desse poder regulamentar através da expedição de decretos. Então, nós temos aí categorias de decretos. Decretos de execução, regulamentares e autônomos. Olha só, esses dois primeiros, de execução regulamentar, são extremamente parecidos. Tem doutrina que nem separa um do outro. Trata tudo como se fosse decreto de execução. Tá? Eles são os mais usuais, são os que você vai ver com mais frequência. Por que eles são os mais frequentes? Primeiro, gente, decreto, ele não inova no mundo jurídico. Não inova. Para que serve um decreto? Um decreto, ele é utilizado para complementar as leis, para dar fiel execução às leis que já existem. Então, é por isso que a gente fala que o poder regulamentar ou o poder normativo, ele tem uma natureza derivada, tá? Ou secundária, porque ele somente é exercido depois que existe uma lei. E aí sim, a lei tem natureza primária. Então, a ideia é de que primeiro se publica uma lei, tá certo? A lei passa a viger, e aí, para complementar, para dar fiel execução, para trazer detalhes operacionais, né? Como deve ser realizado aquilo na prática. Para que isso aconteça, vem os decretos. Então, para complementar, para explicar, para esmiuçar essas leis, certo? Esses são os mais comuns, são os decretos de execução. Okay? Então, os decretos de execução regulamentares. O decreto de execução busca fiel execução de uma lei. São regras jurídicas gerais, abstratas, impessoais, que são editadas em função de uma lei. Então, veio uma lei que diz que tem que pagar aí os R$600 aos profissionais liberais, os profissionais autônomos, todo mundo que estiver nessa situação aí de necessidade do auxílio. A questão é a seguinte, tem detalhes que precisam ser tratados que não foram vistos pela lei. Como que esse dinheiro efetivamente vai chegar na mão, né, dessas pessoas, como que esse repasse vai se dar à Caixa Econômica Federal, como que esse dinheiro vai ser distribuído, se vai ter que ter um cadastro para isso, quem vai receber primeiro, são detalhes que podem vir através de um decreto de execução. E o decreto regulamentar? O decreto regulamentar, ele é expedido com a estrita finalidade de produzir as disposições operacionais uniformizadoras necessárias à execução da lei. A ação demande a atuação da administração pública. Como isso? Vamos pegar um exemplo para vocês de um decreto regulamentar. Olha só, se você entrar no site da Receita Federal, você vai encontrar lá no site da Receita Federal, quando você for jogar assim, normas sobre imposto de renda, se você for fazer uma busca, você vai achar uma lei federal que trata do imposto de renda pessoa física e pessoa jurídica, tudo bem? Mas você vai encontrar também uma sigla lá chamada RIR, tá? RIR é Regulamento do Imposto de Renda. Na verdade, gente, ele não é um regulamento. Tá? Ele é um decreto regulamentar que vem trazendo detalhes sobre o imposto de renda. Tá? A separação lá das atividades econômicas em grupos, porque vai incidir alíquotas diferentes quando se trata lá de pessoa jurídica, né? Imposto de renda pessoa jurídica. Então, ele vai trazer detalhes. Mas olha que interessante. Eles chamam de regulamento, mas formalmente ele não é um regulamento, ele é um decreto regulamentar, que a gente chama usualmente de regulamento. Aliás, é muito comum todo mundo chamar decreto de regulamento. Por quê? Porque a ideia é regulamentar, né? Explicar ou complementar ou dar fiel execução de uma lei. Então, eles usam uma expressão lato sensu de regulamento, tá? Mas, na verdade, o RIR, que eles chamam de regulamento de imposto de renda, é um decreto regulamentar, que vem trazendo aí esses detalhes operacionais aí do imposto de renda.
Por que é possível o uso desse poder? Onde é que está isso? Está na Constituição. Tá? Mas olha só, a Constituição também fala que não são passíveis de delegação. Ou seja, os decretos, que é aí a melhor forma, né, de se externar, se manifestar o poder regulamentar ou normativo do chefe do executivo, né, não pode ser delegado. Então, a regra é que não se delega competência para expedir decreto. Só quem pode expedir decreto no nosso ordenamento jurídico ou é o presidente da República, ou são os governadores, ou são os prefeitos. Giovana, tem exceção? Tem, mas aí não é essa categoria de decreto aqui, não. Você vai ver que existe um outro tipo de decreto que a gente vai estudar agora, que são os decretos autônomos, esses são diferentes. Tá? São muito mais difíceis de serem encontrados, você vai entender por quê. Então, a regra é que esses decretos aqui, que são os decretos de execução regulamentares, não podem ser delegados, não podem ser, a competência não pode ser dada a outro. E eles não podem inovar na ordem jurídica. O que significa não poder inovar na ordem jurídica? Criar nada novo. Existe uma lei já. A única coisa que ele pode fazer é trazer a fiel execução daquela comandos para que aquela lei se cumpra. Coisas que na prática a lei não deixou claro. Então, ele não pode inovar, ele não pode trazer novidade nenhuma, não, que extrapole os limites daquela lei. Tá? E olha só. 9, inciso 5 da Constituição, é claro nesse sentido. Ele fala o seguinte, que o Congresso poderá sustar os atos do presidente da República que exorbitem o poder regulamentar ou extrapolem suas atribuições. Isso significa o quê? Que se o presidente da República, através de um decreto regulamentar desses aí, né, extrapola o limite da lei, resolve falar demais, porque, veja bem, a lei, ela teve que ser aprovada pelas casas do Congresso, para ela poder entrar em vigor. Então, tem ali, né, a decisão do parlamento, para que ela possa existir. Né? Ela foi votada pelas casas do Congresso. Então, não pode o presidente, através de um decreto, resolver inovar e dizer mais do que a lei disse. Não pode, de forma nenhuma. Senão o Congresso vai lá e susta. Tira esse decreto no mundo político. Nós temos aqui uma terceira classificação de decreto. Essa eu quero que você tome muito cuidado. Por que eu quero que você tome muito cuidado com essa aqui? Decretos autônomos independentes. Porque, embora ele seja possível, bem possível, em outros países, tá? Eles não podem ser utilizados de qualquer forma no nosso ordenamento jurídico, não. Eu vou te explicar por quê. O próprio nome já diz, eles são autônomos ou independentes. Eles vêm tratando de um assunto que não existia lei antes nenhuma tratando. É isso aí. Eles vêm como atos primários, eles vêm como força de lei, eles vêm tratando de um assunto pela primeira vez. Tá? Então, isso não é permitido no nosso ordenamento jurídico de qualquer forma, não. Só existem duas exceções. Duas possibilidades, tá? Em que esse decreto autônomo pode existir aqui no nosso país. Quais são os casos do artigo 84, inciso 6? Que eu já falei na aula, uma das aulas presenciais nossas, é quando o presidente da República ele pode organizar o funcionamento de órgãos da administração pública sem que isso gere aumento de despesa. Ou então que ele extingue funções ou cargos vagos. Repare, esses dois casos são possíveis por expressa previsão na Constituição Federal. Então, veja bem, quando o Bolsonaro pegou logo no início do mandato dele, ele começou, desmembrou o ministério, juntou o ministério, renomeou o ministério, mudou o ministério para lá, mudou o ministério. Ele reorganizou o funcionamento de órgãos da administração direta. Mas isso não gerou aumento de despesa. Então, se é só para organizar o funcionamento de órgãos, tá? Sem aumento de despesa, sem gasto público, ele pode fazer através de um decreto autônomo.
Ou então, se ele vir e extinguir um cargo vago, aí ele pode fazer através de decreto autônomo. Então, veja bem, se eu disser para você, estiver diante de uma pergunta que diz assim, é possível, então, a expedição, né, a existência de decretos autônomos no nosso ordenamento jurídico brasileiro? Sim, mas só nesses dois casos que estão previstos no artigo 84, inciso 6. Por quê? Porque eles estão sendo tratados, esses assuntos, eles estão sendo tratados a primeira vez, não existe lei. O presidente da República vem sem nenhuma lei para ele complementar ou dar fiel execução, nada disso. Ele vem nesses dois casos e edita um decreto autônomo como se ele fosse em lei, com força de lei, para tratar desse assunto especificamente. Então, quando ele fez aquela reorganização lá nos ministérios, ele fez através de um decreto autônomo. Então, é possível? Sim, no ordenamento jurídico, só nos casos elencados no artigo 84, inciso 6 da Constituição. Mas eu quero ler um negócio aqui bem interessante, que está no livro que eu estou usando aqui do lado, de material de apoio com vocês, que é o livro do Alfacom, tá? Do Thales, quando o Thales ainda estava no Alfa, que agora ele não está mais, né? E do Evandro Guedes. Olha só, eu disse para vocês que nos decretos, nos anteriores que a gente estudou, regulamentar e de execução, não é possível delegação, lembra disso? Pois é. Só que veja bem, no 84, inciso 6, que é esses casos do decreto autônomo para organizar o funcionamento da administração federal quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgão, e extinguir funções ou cargos públicos quando vagos, nesses dois casos, que são os únicos casos em que o presidente pode, de forma autônoma, lançar um decreto, o parágrafo único desse artigo 84, olha o que ele diz. Ele permite, tá, a delegação aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. Assim, atualmente, é possível a existência de atos administrativos que não estejam subordinados diretamente a nenhuma lei, né? Que são esses decretos autônomos. Agora, ele dá uma dica no finalzinho do capítulo. Vou ler para vocês. É importante ressaltar os posicionamentos em provas de concurso. Caso a questão refira-se de modo genérico ao poder regulamentar ou poder normativo, prevalece que ele não pode inovar no ordenamento jurídico, tá? Entretanto, caso a questão refira-se diretamente ou faça menção ao decreto autônomo, que é esse que a gente está estudando agora, os casos do 84, inciso 6 da Constituição, já é admitida essa inovação no sistema jurídico. Então, veja bem, nos decretos de execução e os decretos regulamentares, não pode inovar na ordem jurídica, ou seja, é só para complementar uma lei já existente. Mas no caso do decreto autônomo, não. Ele vem ali inovando e sendo tratado como força de lei. Tá? Tanto é que ele pode ser objeto de ADIM, tá? Pode ser objeto de ADIM. Ação direta de constitucionalidade, né? Outro tipo aí de poder regulamentar, né? Poder normativo. São os regulamentos autorizados. São normas secundárias que têm como destinatários órgãos administrativos de natureza eminentemente técnica, né? São aqueles regulamentos que são editados para disciplinar normas técnicas ou normas da ABNT, né? De normas no Inmetro, normas relativas a órgãos ambientais. Então, são normas secundárias aí que são editadas pelo chefe do executivo ou de outros poderes, tá bom? Simplesmente que tem como destinatário órgãos administrativos. Ele é direcionado a um órgão específico. O Inmetro, o Instituto lá que eu esqueci o nome, DMPM, tá? E é vedada a utilização de regulamento autorizado como substituto de atividade do legislador. Na verdade,
nenhum regulamento, nenhuma norma menor, infralegal, pode se colocar no lugar de uma lei, né, gente? Quando a competência é só para a prática de um ato através de lei, não pode ser decreto, não pode ser regulamento, não pode ser nenhum outro tipo de ato normativo. Bom, é vedada a delegação legislativa em branco. O que é delegação legislativa em branco, gente? É simplesmente a possibilidade de se transferir, né, delegar a competência para editar leis. Isso no nosso país não pode. No nosso país, a competência para criar normas de direito processual, direito penal, direito tributário, já estão fixadas na Constituição. Então, não existe delegação em branco, né? Não pode um chefe de poder que tem competência para a prática do ato delegar em branco a competência para outro, sem especificar qual é a matéria que está sendo delegada. E judicial. O controle judicial quer dizer que o decreto autônomo, eu já falei isso para vocês, ele pode ser atacado via DIN, né? Então, o decreto autônomo do presidente da República, ele pode ser atacado via DIN, se ele ferir diretamente a Constituição, né? Passivo controle de legalidade, se ele ferir a lei. Então, pode ser feito um controle concentrado ou difuso aí. Bom, e agora a gente vai para o último poder, que é o mais cobrado em prova, mais cobrado e o mais usado. Por quê? Porque ele atinge nós, administrados e particulares. É a administração pública limitando um direito nosso, obrigando a gente a praticar um ato ou deixar de praticar um ato em virtude de um interesse maior da coletividade. Então, olha só, o conceito do poder de polícia, ele está lá no artigo 78 do CTN. Então, como que esse conceito foi parar lá no Código Tributário? Simples, né? O poder de polícia, ele é muito utilizado na esfera tributária, principalmente no cumprimento do não cumprimento, né, das obrigações acessórias tributárias. Tá? Então, ele tem tudo a ver com o direito tributário, você vai entender agora. Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando o direito, interesse ou liberdade, regula a prática de um ato ou abstenção de um fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina de produção e mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública, ao respeito à propriedade e aos direitos individuais e coletivos. Nossa Senhora, é gigante esse conceito, tá? Mas olha só, você vai entender tudo sobre o poder de polícia agora. Eu falei para você que ele é aplicado para te limitar um direito seu. Então, vamos limitar um direito seu em prol de um direito maior da coletividade. Então, veja bem. Quando você resolve construir, certo? Qual é a primeira coisa que você precisa? A primeira coisa que você precisa é de uma licença, tá certo? Então, a licença nada mais é do que o poder de polícia, a gente vai estudar, preventivo. É o poder público falando assim, olha, eu estou de olho em você. Você pode construir, porque você tem um direito constitucional de propriedade. A propriedade é sua e mais do que isso, você tem um dever de dar à sua propriedade uma função social. Então, veja bem, você tem os direitos de propriedade, o terreno é seu, você tem todo o direito de edificar. Mas eu estou de olho em você. Se você descumprir as normas, eu casso a sua licença. Veja bem, ele limitou um direito meu. Olha, você vai construir, mas essa área que você quer construir, você não pode construir um prédio com mais de 5 andares. Nós temos uma lei municipal que diz que nessa área aqui não pode prédio mais de 5 andares. Outra coisa,
Você tem que manter um recuo de 2 ou 3 metros de distância entre um prédio e outro. Repare, ele está limitando um direito de propriedade que eu tenho. Em prol do quê? Em prol da coletividade. Quando eu abro um estabelecimento comercial, repare, tanto nesse caso que eu te disse agora, quanto que eu vou te falar agora, você não tem vínculo nenhum com a administração pública. Você não é servidora pública e você não tem contrato administrativo com ela, você é um particular, como eu, como você, todos nós. Você resolve abrir um comércio, tá? Você pode abrir um comércio. Você tem livre o seu direito a desenvolver uma atividade econômica, não tem? Está lá na Constituição. Você tem. Ao trabalho, você tem direito a exercer sua profissão, não tem? Só que, olha só, você começou a vender mercadoria lá e você não se tocou que no freezer tinha mercadoria vencida ou na iminência de vencer. O que o fiscal municipal pode fazer? Autuar você, apreender sua mercadoria, colocar uma multa em você. Isso é o quê? Isso é o exercício do poder de polícia. Porque ele está garantindo que você está preservando a saúde pública da coletividade. Porque se você vender alguma coisa estragada, você pode causar mal a alguém. Outro exemplo. Só um minutinho, por favor. Vem cá. Não, senhor. Ou você fica quieto aí, ou você sai. Quietinho. Outra coisa. Vamos supor que você tem uma empresa de publicidade, tá? Você tem uma empresa de publicidade. Lá em Belo Horizonte isso é comum, tá? Tem uma lei municipal que determina como que se pode colocar outdoor na cidade, como você faz propaganda na cidade. Você tem que ter dimensão, espaçamento entre um e outro, não pode ser colocado em qualquer área, porque isso causa o quê? Poluição visual. E poluição visual, não sei se você sabe, é poluição ambiental, né? Então, quando a administração pública ela breca, ela fala para essas empresas de publicidade, olha só, retira agora esse outdoor daqui, porque eles estão fora do padrão, eles não estão colocados com recuo necessário entre um e o outro, está colocado numa área que não é permitida colocar. Veja bem, quando ele está fazendo isso, ele está usando o poder de polícia. Da mesma forma, vou pegar outro exemplo de poder de polícia preventivo. O decreto do governador do Estado do Espírito Santo, mandando fechar todos os estabelecimentos que não forem serviço essencial. Isso eu uso o poder de polícia preventivo. Ó, mas eu tenho direito de exercer minha profissão, eu tenho direito a livre ao meu comércio, ao desempenho da minha atividade econômica, o livre exercício da minha... Tem, sim. Menos em época de epidemia, de pandemia. Então, o que ela está fazendo? Ela está limitando um direito meu, mandando eu me abster. Abster de quê? De abrir o meu comércio. Em prol do quê? Da saúde pública que está em jogo. É o poder de polícia. É o uso do poder de polícia. Se baixar um decreto, mandar, obrigar a gente a ficar dentro de casa, nós vamos ficar dentro de casa. O isolamento de quem tem coronavírus, se sair, é uma infração legal. Então, repare, tudo isso é o uso do poder de polícia. Em prol da segurança, da saúde, da higiene, de tudo que é bem da coletividade. Quando ele manda, desliga o som do seu estabelecimento, interdito agora o seu estabelecimento. Ele está usando o quê? O poder de polícia. Quando você coloca uma placa de trânsito lá na BR falando que você não pode trafegar mais de 80 km, pô, mas eu comprei uma BMW, cara, eu tenho uma X1 Biturbo, né? Eu vou andar 80? Não, eu quero andar quanto? 140, né? 120, 140. Pode? Não pode. Poder de polícia preventivo, tá lá a placa, assim. Não pode mais de 80 km. E se eu passar, o que acontece comigo? Multa. Multa é um ato administrativo que a gente já estudou na aula passada, que é a expressão do uso do poder de polícia. Beleza? Continuemos, então. Amores, até aqui, tá dando para entender o poder de polícia? Portanto, ele é um instrumento conferido ao administrador que permite condicionar, restringir, frenar,
o exercício da atividade, o uso e gozo de bens e direitos pelos particulares em nome do interesse coletivo. A dominância do interesse público sobre o particular. O poder de polícia ele é desempenhado por vários órgãos e entidades administrativas. A gente para exercer o poder de polícia administrativa sobre uma dada atividade, um ente federado a qual a Constituição Federal atribui competência para legislar. Por exemplo, quem que pode exercer o poder de polícia no município de Linhares? Em relação ao planejamento e controle de uso do solo urbano, a competência dos municípios, gente. Então, veja bem, quem te dá licença para edificar, para construir, para montar o seu estabelecimento comercial, tá? Quem aplica as penalidades por descumprimento da lei de zoneamento urbano é o município. Então, veja bem, a lei de ocupação do solo urbano, a lei municipal de Linhares, fala que o uso das calçadas é permitido após as 20 horas. Você sabia disso? Está na lei municipal. Ou seja, os estabelecimentos comerciais podem colocar mesas e cadeiras após as 20, mas lá está dizendo após as 20. Tá certo? Porque quem cuida disso, isso é assunto de interesse local. Quem dá competência, a Constituição da competência, aos municípios. Para regulamentar o uso de estacionamento rotativo. Existe uma lei que permite que se institua o estacionamento rotativo, beleza? Só que tem que ter uma lei municipal para instituir o rotativo em Linhares. Por isso que até hoje Linhares não tem rotativo, porque não foi interessante para a Câmara de Vereadores aí aprovar uma lei trazendo sobre o estacionamento rotativo em Linhares. Isso é assunto local. Tá? Tratamento do lixo, o manifesto do lixo, para onde que o lixo vai, para onde que ele vai ser feito o destino, se vai ser para um lixão público construído para isso ou não, né? Se você descumprir as sanções, você não... Comecei a falar deles para vocês. Preventivo é o exemplo que eu dei da licença, tá? Né? Do decreto. São atos normativos em geral que limitam a atuação do particular em razão de interesse coletivo. Já vem limitando antes de eu praticar. Eu nem fiz nada, o decreto já saiu. Eu nem fiz nada, mas já me deu licença. Ou seja, você tem que observar esse comando normativo, esse ato legal, antes de praticar qualquer ato. O repressivo é aquele que já é praticado em razão de uma desobediência. No preventivo não teve desobediência nenhuma ainda. No decreto foi emitido uma licença, no repressivo não. Fechamento de estabelecimento, apreensão de mercadoria, interdição, multa administrativa, porque você descumpriu uma lei ou um ato normativo. Ou, gente, são aqueles que visam a prevenção. Tem a ver com quem trabalha com pesos e medidas. Então, por exemplo, se você é um açougue, não sei se você sabe, mas você tem que estar com a sua balança aferida pelo Inmetro. Então, você paga uma taxa ao Inmetro. E eu não sei se a obrigatoriedade é uma vez por ano, não me recordo agora. Mas existe uma obrigatoriedade de você estar com a balança aferida. Então, o fiscal municipal, ele passa lá e olha se está com selo, se ela foi aferida pelo Inmetro. Porque se você... Isso é uma forma de usar o poder de polícia. Imagina se você estiver vendendo uma mercadoria, grão, ou carne, ou qualquer coisa, e sua balança não está aferida, está com peso, né? O peso da região sempre é maior para o consumidor, né? Então, nesse caso, é necessário um controle de fiscalização. E a fiscalização, nesse exemplo que eu dei, seria um caso. Bom, o poder de polícia, gente, isso já foi objeto de muitas provas, e mais do que isso já foi objeto de ADIM, tá? Não são possíveis de delegação aos particulares sob pena de colocar em risco o equilíbrio social, porque é uma atividade exclusiva do Estado e decorre do poder de império. Então, o poder de polícia não pode, de forma nenhuma, ser delegado a um particular. De forma nenhuma. Isso aí, sem chance. Você vê que já foi objeto até de ADIM. Se quiser
aprofundar sobre o tema, tem aí um número de um RESP e de um recurso extraordinário. Poder de polícia. O que é atributo mesmo? A gente estudou em ato administrativo, nós estudamos atributos, lembra? São qualidades, né? Características. Quais são as qualidades e características do poder de polícia? A primeira delas é a discricionariedade. Há uma razoável liberdade de atuação, né? De estabelecer o motivo e escolher o conteúdo do ato. Então, olha só, é o que eu disse para você, cabe ao administrador escolher aí qual penalidade ele vai impor. Chegou no seu estabelecimento e verificou algo errado, ele vai escolher se é uma mera advertência, se é necessária a aplicação de multa. Então, existe uma liberdade de atuação. Autoexecutoriedade significa que eles ensejam a imediata e direta execução pela própria administração. Não depende de ordem judicial. Você já imaginou se para aplicar uma multa que você parou o carro na frente de uma garagem, uma placa bem grande lá, não estacione, garagem. Você parou seu carro e foi rodar, andar a pé no centro, bater perna no centro de Linhares. Repare, você já imaginou se o guarda de trânsito precisasse de uma autorização judicial para multar e guinchar o seu carro? Que esculhambação que ia ser? Você já parou para pensar, se você tivesse vendendo mercadoria vencida, cozinhando seu restaurante com carne vencida, se o fiscal precisasse de uma autorização judicial para prender essa mercadoria? Não precisa, gente. Tá? Agora, presta atenção. Tem um ato administrativo que nós estudamos a semana passada, que é a multa, que é a única que não é autoexecutória. Como assim? É o uso do poder de polícia, não é? A aplicação da multa. A gente acabou de falar que é. Mas ela não é autoexecutória, como é a pressão da mercadoria. Ele chega lá, tira a mercadoria. Ou faz igual foi feito aqui no município de Vila Velha, que o dono do bar, famosinho aqui de Vila Velha, descumpriu o decreto e abriu as portas. O fiscal chegou lá, mandou fechar, ele falou que não ia fechar, chamou a polícia, resistiu à ordem de prisão, saiu algemado. Eles fecharam o estabelecimento, interditaram. Fechamento do estabelecimento, vai lá e fecha. Interdição, vai lá e interdita. Mercadoria, vai lá e apreende. Agora, a multa não. Ele não pode chegar lá, fiscal, e obrigar você a tirar o dinheiro do bolso e pagar a multa na mesma hora. Não. Você tem um prazo para recorrer. E se você não pagar a multa, a única forma que ele tem é ingressar com uma execução fiscal contra você. Então, embora a multa seja o uso do poder de polícia, e uma das características, atributos do poder de polícia é a autoexecutoriedade, a multa é uma exceção. A multa é uma exceção. Se você não pagar a multa, ele pode obrigar você a tirar o dinheiro do bolso e entregar, não. Tem que ingressar com uma execução fiscal. Certo? O ato administrativo pode ser alvo de questionamento pelo particular no Poder Judiciário. Claro que pode. Se a sua multa for julgada, seu pedido de cancelamento, né, anulação da multa, for julgado improcedente na esfera administrativa, você pode se socorrer no judiciário. Igual aquele caso também que eu te falei do meu cliente, que não concordou com a interdição de estabelecimento. Eu não ingressei com ação no Poder Judiciário, dizendo que a administração pública extrapolou os limites da legalidade, da discricionariedade, porque aplicou uma pena mais gravosa e desproporcional. Lembra? Feriu o princípio da proporcionalidade, que eu expliquei a você. Então, é possível. Quando ela está prevista em lei, que é o exemplo que eu te dei da retenção do caução do dinheiro do contrato administrativo, está prevista em lei. A lei de contratos administrativos, lei de licitação e contratos, lei 8666, prevê a possibilidade de incluir essa cláusula no contrato, falando da retenção de caução. E quando se trata de medida de urgência, ou seja, em caso que ela não seja tomada, causa um prejuízo maior por interesse público. Por exemplo, o internamento de pessoal com doença contagiosa. Claro que a administração pode obrigar a quem está com coronavírus se internar. É óbvio que pode. Seja autorização judicial para isso.
Da mesma forma que o poder público não precisa de autorização judicial para demolir a sua casa que está caindo, está interditada. Ele não precisa de autorização do poder judiciário, não. Se está colocando em risco e é urgente, ele vai lá e demole. Tudo bem se você quiser se insurgir contra isso no poder judiciário. Mas ele pode. Certo? Ele pode. Bom, então, esse caso aí que a gente está vivendo, né, de coronavírus, né, a gente está vivendo esse internamento de pessoas com doenças contagiosas, pode ser obrigado, o poder público pode obrigar as pessoas a fazer isso, tá certo? Utilizando o seu poder. A exigibilidade, gente, ela está ligada, então, ao uso de meios coercitivos indiretos, traduzindo a prerrogativa de administração impor obrigações ao administrado sem prévia autorização judicial. Naquele exemplo que eu acabei de falar da aplicação de multa. A executoriedade significa, então, a possibilidade da medida. Né? Então, o que é o uso? O que é a autoexecutoriedade? É o uso imediato da medida. A apreensão de mercadoria, chegou lá, verificou, apreende. Chegou lá, está descumprindo o decreto estadual, fecha as portas. Lembre-se, a única que não é autoexecutória é a multa. Uma tributa e característica do poder de polícia. A imposição coativa, inclusive o uso de força policial. Tá? Esse exemplo que eu dei do bar, o dono resistiu, não quis fechar, falou, né? Foi tudo filmado, tudo filmado. Ele falando que ele não ia fechar o bar, não ia fechar de jeito nenhum. E aí filma lá a administração pública chamando a polícia e forçando, fechando tudo e algemando ele. Olha só, nem todo ato de polícia é dotado de coercibilidade. Os atos preventivos não são. Eu não falei para você que o poder de polícia, existem atos que são preventivos, como um decreto, uma expedição de licença? Ele não é coercitivo porque ninguém descumpriu nada ainda. Ele é preventivo. A licença, ela é preventiva. Olha, eu estou te dando uma licença para você começar a construir. Tá? Nós estamos editando, o governador do estado está editando um decreto para a gente cumprir. Ninguém descumpriu nada ainda. Então, os atos de polícia que são preventivos, como a expedição de uma licença e o decreto, eles não são dotados de coercibilidade porque ninguém descumpriu nada ainda. Preventivo. E o poder de polícia, os princípios da racionalidade, da razoabilidade. É o que eu expliquei para vocês. Quando eu falei que foi aplicada uma sanção muito gravosa ao meu cliente, que era para ter sido aplicada uma advertência, a multa, eles já foram aplicando de vez, logo a interdição de estabelecimento, que era a sanção mais gravosa. E a lei fala que tem que obedecer um escalonamento, uma proporcionalidade, né? Certo? Não confundir poder de polícia com poder de polícia judiciária, né? A polícia judiciária, ela trata de ilícito penal. O poder de polícia, nós estamos falando aí de ilícitos administrativos, infrações administrativas. E para finalizar, qual é o prazo que o poder público tem para entrar com uma ação punitiva contra um particular? Cobrar uma multa, obrigar ele a interditar um estabelecimento que ele está relutante por ele interdita, o cara vai lá e abre. Interdita, o cara vai lá e abre. Qual é o prazo que se tem para ingressar com essas ações punitivas, tá? Contra o particular? 5 anos. Prazo quinquenal. 5 anos. Tanto é que a multa, você sabe, né? Tem 5 anos para ser cobrada. Bom, gente, é isso aí. A matéria Poderes e Administração Pública é essa. Alguém tem alguma dúvida? Eu estou aqui para esclarecer. Senão eu vou finalizar a aula.
Alguma coisa que eu não tenha dito, que você tenha ficado em dúvida, que você queira esclarecer, pode falar. Estou aqui à disposição de vocês. Se não, eu vou encerrar a aula. Tudo bem? Alguém fala aí para mim? Dá um feedback, por favor. Bom, gente, lembrando então que esse material, né, vai estar lá, já está no aula, no pré-aula 10. Essa aula gravada, os links vão estar lá, mas também estão no meu canal do YouTube, Prof. Giovana Zanetti. Você pode assistir qualquer aula minha, está aberta ao público, tá? E eu dou por encerrado, então, se vocês não tiverem nenhuma pergunta, a matéria Poderes da Administração Pública. Semana que vem nós não teremos aula por conta do feriado. Eu quero que vocês aproveitem, que vocês vão ter tempo e façam a oficial 1, que você já tem o link, já recebeu o link. Eu até mandei o link para os líderes também, preocupada de algum de vocês não estar conseguindo acessar o Avro. Fiquei preocupada, às vezes você não está tendo acesso ao portal. Mandei o link para os líderes de vocês, tá? A oficial de vocês é um questionário feito pelo Google Drive, e a vantagem é que ele já chega corrigido para mim, porque eu boto lá, né, o gabarito quando eu preencho, então já chega corrigido para mim, já facilita muito, né? Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, eu vou encerrando por aqui. Vou desejando uma boa noite para vocês, um bom resto de semana. Posso finalizar a aula, gente? Posso parar a gravação? Tudo bem? Sim? Ok, boa noite, professora. Tá bom. Então, boa noite, fiquem com Deus, tá? Se cuidem, estudem, aproveitem o máximo aí o que está sendo disponibilizado para vocês. Eu estou à disposição através do meu Instagram, que eu criei para vocês, Prof. Giovana Zanetti, meu e-mail que vocês têm, o acesso que os líderes têm ao meu telefone pessoal. Amanhã eu vou fazer uma cirurgia. Infelizmente eu tive um problema naquela cirurgia que eu fiz do abdômen, e não tá melhorando de jeito nenhum, então amanhã eu vou ter que fazer uma intervenção, né? É uma época horrível para fazer a cirurgia, mas eu não posso mais esperar, porque já tem quase 3 meses de operado e eu não melhoro. Então amanhã eu vou fazer uma cirurgia, espero que não seja nada, né, grave, espero estar recuperada, se Deus quiser, semana que vem, tá? Mas minhas aulas estão aí gravadas, e na outra semana, sem ser a semana do feriado, a outra a gente se encontra, tá bom? Fiquem com Deus, tudo de bom para vocês.